Alice, é com você. Obrigada, Renato. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Esse é mais um encontro, que eu já nem lembro qual. Eu ainda estava contando antes, mas eu perdi a conta. Eu também perdi. Da leitura e da reflexão da obra do Bert Hellinger. Nós estamos lendo O Amor no Espírito, do Espírito, sob a orientação do Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Renato. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E, como a Alice disse, esse é um livro e reflexão da obra do Bert, Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Rosa. Boa noite, Rosa. Você pode começar. Boa noite. Ok. Na página 153 do meu livro, Dissonância e Ressonância. Quando encontramos uma pessoa, encontramos ao mesmo tempo seu pai e sua mãe, pois cada pessoa é seu pai e sua mãe. Estão presentes através dele. Seus antepassados também estão presentes. Por isso, quando encontramos uma pessoa, encontramos simultaneamente muitas outras. Quando respeito uma pessoa, respeito, a partir dela, também seus pais e seus ancestrais. Aqui neste trabalho, isso fica visível. Fica igualmente visível quando alguém se encontra internamente separado de seu pai, de sua mãe ou de outras pessoas de sua família. Onde quer que isso aconteça, a pessoa se sente incompleta e o sistema ao qual pertence sente-se fora de ordem. Por isso, o objetivo deste trabalho é incluir novamente aquelas pessoas de nossa família das quais estamos separados, ou as quais rejeitamos ou esquecemos. Assim nos sentimos completos, e o sistema como um todo também. Desse modo, o real processo que ocorre nesse trabalho é a união daquilo que se encontra separado. Por isso, esse é um trabalho de reconciliação e de paz. Quando alguém adoece, encontra-se separado de algo em seu corpo, ou então, algo em seu corpo não se encontra em sintonia com ele. Podemos dizer também que o órgão que causa dor se encontra em dissonância com ele. Porém, podemos observar que muitas vezes esse órgão que se encontra em dissonância está em ressonância com outra pessoa. Quer dizer, quando alguém de nossa família se encontra excluído ou quando rejeitamos alguém, aquele que foi excluído frequentemente manifesta-se em nosso corpo a partir de uma doença ou de uma moléstia. Sendo assim, o órgão que causa dor encontra-se em ressonância com uma pessoa excluída. Quando, no entanto, conseguimos entrar em ressonância com a pessoa excluída, o órgão que causa dor pode entrar em ressonância conosco. E nós nos sentimos melhor. A outra maneira das constelações familiares. A outra maneira das constelações familiares é o desenvolvimento das mesmas. Ficou claro, desde o início, que nas constelações familiares, os representantes sentem como as pessoas reais. A partir das experiências das constelações familiares, resultaram certos padrões ou ordens do amor. Por exemplo, sabemos que, via de regra, os filhos precisam estar diante dos pais de acordo com a sequência da idade, e o que os parceiros anteriores dos pais possuem importância especial. Também aqui foi possível observar essa regra. O homem representou o parceiro anterior de sua mãe, porém, não exatamente. Nesse sentido, nem sempre é possível seguir essa regra. Aqui, algo diferente veio à luz. Ele representou a vítima do parceiro anterior. Portanto, algumas ordens do amor foram encontradas através das constelações familiares. Eu as descrevi sendo possível trabalhar com elas.
Podemos, por exemplo, refletir com a sua ajuda sobre qual seria o passo seguinte. Porém, com o decorrer do tempo, ficou claro que a alma e o espírito, quando concedemos espaço a eles, podem ir mais longe e encontrar ainda outras soluções totalmente diferentes. Com o decorrer do tempo, podemos fazer as seguintes observações em relação às constelações familiares. Muito frequentemente, o ajudante pode se retrair e deixar o que está acontecendo seguir o seu curso. Porém, não se torna passivo, permanece inteiramente presente. Subitamente sabe o que precisa ser feito. Então, interfere. O ajudante permanece conectado com o que está acontecendo e age na hora certa, mas não através do raciocínio, e sim em sintonia com um movimento do espírito. Muitos ajudantes se assustam com isso, pois não estão mais seguros de como algo continua. Precisam se entregar a algo maior. Alguns preferem retrair-se diante daquilo que conhecem. O desejo. Farei um pequeno exercício com vocês, bem rápido. Imaginem que desejam ajudar alguém. Como ele se sente? E vocês? Como se sentem? O que ocorre com a força dele e com a força de vocês? Dimensões da ajuda. As constelações familiares são um método que se desenvolveu de acordo com a experiência. Várias compreensões muito importantes vieram à luz através delas. Por exemplo, como os emaranhamentos se formam e como podemos nos libertar dos mesmos. Além disso, as ordens do amor nos relacionamentos tornaram-se claras e transparentes a partir das constelações familiares. Porém, a mesma postura que possibilitou as constelações familiares, isto é, a abertura diante daquilo que se revela, nos conduz em direção a outras e novas experiências. Por isso, sempre algo de novo é acrescentado. Atuar através da não ação. O que surgiu de novo foi principalmente o fato de observarmos que, quando concedemos espaço ao representante para que este possa se entregar aos movimentos de alma, novas dimensões da ajuda se revelam. Quando nos entregamos aos movimentos da alma, permanecemos em movimento. Quem se detém fica paralisado e a alma se retrai diante dele. Por isso, o trabalho é um constante desafio. Está longe do fim e nem pode chegar ao fim, pois a alma jamais se detém. Encontra-se em fluxo. O que há de especial aqui é o fato de o ajudante entrar em sintonia não apenas com o cliente, e sim para além dele, também com sua família, seu destino, sua morte e com algo que aponta uma direção para o cliente. Por isso, o ajudante se contém por inteiro. Quando entra em sintonia com o cliente dessa maneira e quando se encontra igualmente em sintonia consigo mesmo, com seus limites e com o movimento de sua alma, que, por vezes, exige algo difícil e novo dele, que o leva em direção a algo que exige coragem e amedronta. Pode, em consonância com sua alma e a do cliente, dizer ou fazer algo decisivo, algo que tanto a sua alma como a do cliente reconhecem como certo. Ele não penetra de fora para dentro, não deseja conduzir nada. Algumas vezes dá um pequeno impulso em sintonia com o fluxo, ou então se contém até que as coisas fluam de modo adequado. Por isso, sempre me surpreendo em relação àquilo que,
de repente se revela como possibilidade, e com os efeitos, apesar de aparentemente não fazer nada. Porém, esse não fazer é presença absoluta. É um não fazer altamente consciente. Desse modo, aquele que se encontra na presença daquele que não age pode efetuar, por si só, o essencial. Os iniciantes. É fato que muitos que começam com este trabalho ainda têm seus determinados limites. Alcançarão menos em função disso? Quando estão em sintonia com os seus limites, a alma atua de um modo determinado. Quando alguém assume que não pode fazer nada, que chegou aos seus limites, talvez isso tenha o maior efeito na alma do outro. O ajudante precisa realmente confiar em sua alma. Por isso, o grande Freud já descobriu que, algumas vezes, os iniciantes tinham mais sucesso que os macacos velhos, pois são modestos e isso concede espaço à alma. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, Rosa, Ok? e vamos ver se existe algum comentário ou alguma pergunta. Não vejo ninguém se manifestando. Ok, então vamos continuar, Rosa, por favor. Ai, Renata, eu queria só uma pergunta, que você explicasse um pouco o atuar através do não fazer, da não ação, que é como postura do ajudante, né? Uhum. O que implica isso? Ok. Eu vou dar um exemplo. Esse fim de semana eu estava dando um módulo de treinamento e uma das pessoas, na hora da prática, sentou ao meu lado. E é claro que eu, ao entrar em sintonia com a pessoa, eu não conseguia perceber a existência dela ao meu lado. Se eu olhava para ela, eu sabia que tinha alguém ao meu lado. Mas se eu fechasse os olhos e me conectasse com ela, eu não conseguia sentir ninguém ao meu lado, é como se não tivesse ninguém. E dessa forma, eu só começo um trabalho quando eu me sinto em conexão com essa pessoa. Então, eu aguardei uns bons minutos até que essa conexão acontecesse. E num determinado momento, eu percebi que não acontecia essa conexão. Então, nesse momento, eu disse a ela: eu não posso trabalhar com você, eu não consigo me conectar com você. E não fiz o trabalho. Então, nesse momento, eu trabalhei com ela, eu fiz algo por ela e não fazer algo, certo? Então, é o fazer através do não fazer. Mais tarde, durante o trabalho, ela nem chegou a colocar a questão dela, nem chegou a colocar a questão. Só de entrar em sintonia, eu não conseguia estabelecer essa sintonia. Então, eu fui fiel a isso. Eu respeitei a minha percepção de que se eu não consigo entrar em sintonia, se eu não consigo perceber de olhos fechados a existência de alguém ao meu lado, eu tampouco posso ajudá-la. Mais tarde, durante os trabalhos, foi ficando claro para mim do porquê eu não atendi essa pessoa. Como que isso ficou claro? Ficou claro através de outras perguntas que ela começou a fazer durante o espaço de perguntas no grupo. Então, pelas perguntas que ela fazia, ficava absolutamente claro que ela se colocava numa posição de vítima perante seus pais, perante sua família. Então, aí, internamente, eu entendi por que eu não a constelei, mesmo sem ela fazer a pergunta. Porque se ela fosse abrir a boca e me colocar a sua questão, provavelmente ela se colocaria numa posição de vítima. E quando nós estamos diante de uma pessoa que se coloca como vítima,
a gente sabe que isso é uma regra básica, a gente não trabalha essa pessoa. Nós não constelamos vítimas, porque vítima se põe numa posição que não tem solução. E se você constela, você, na verdade, não ajuda, porque no final ela vai se sentir vítima daquilo que se manifesta. Então, a minha fidelidade, a minha percepção da minha alma em conexão com a alma dela, imediatamente me apontou que essa pessoa eu não podia trabalhar. Então, eu percebi tudo isso no silêncio. Então, isso é o fazer através do não fazer. Mas essa é uma das formas que pode acontecer já de início, antes que eu faça a constelação. Mas na nova constelação, ela também, esse fazer através do não fazer, que é como o Bert fala aqui nesse parágrafo que você acabou de ler, ele acontece no momento em que você entra em sintonia com os movimentos que estão acontecendo e você confia que esses movimentos buscam uma solução por si só. Então, nessa hora, você está, como ele diz, é uma força presente, totalmente presente e silenciosa. E essa força, ela apoia esses movimentos. Então, o meu fazer nessa nova constelação, ele se processa, na maioria das vezes, através do não fazer. Ou seja, eu não ajo, eu apenas permaneço absolutamente presente como uma força que apoia esses movimentos que estão acontecendo pelos representantes. Então, dessa forma, a força permanece toda com o cliente, porque ele acompanha os movimentos e ele também encontra as soluções sem que eu precise fazer nada. Então, aí toda a ação está através da não ação. Então, basicamente, é disso que o Bert está falando. Então, esse fazer através do não fazer, ele pode estar presente de várias formas, não só durante o trabalho, ou às vezes até mesmo antes de começar o trabalho. Obrigada, Renata. Imagina. É o desejo, né? Não. Onde que eu parei, Não, gente? confiar na alma. Nossa, eu estou aqui atrás. Confiar na alma, obrigada. Como é possível trabalhar da maneira como demonstrei aqui? Sou vidente? Não. O representante é vidente quando, de repente, sente o que está acontecendo? Não. Ele está apenas conectado, assim como eu. Então, eu me exponho à situação, porém com responsabilidade. O representante não tem responsabilidade. Demonstra apenas o que ocorre com ele, enquanto um ajudante mantém um todo maior em seu campo de visão e sentimento. De forma similar ao representante, abstraio-me daquilo que sinto momentaneamente. Isso é, de meus próprios sentimentos, de meu próprio pensamento e de minha própria intenção. Deixo-me guiar sem temor. É esta a postura básica aqui. Assim, por vezes, digo frases que algumas vezes causam uma reação forte nas pessoas. Como pôde? Muitos dentre vocês sentiram as mesmas frases, porém não tiveram coragem de dizê-las. Quando estamos em sintonia, mesmo o mais ousado é adequado. Podemos verificá-lo a partir do efeito. Então, nos expomos à situação tal qual ela é e nos movimentamos em sintonia com o sistema maior. Mas, assim como o representante, às vezes, demora até sentir qual o movimento essencial, o ajudante também demora. O representante não sabe para onde o movimento conduz. Eu também não sei. Após um tempo, sinto. É este o passo seguinte. Por exemplo, que devo acrescentar uma pessoa. Sinto igualmente se deve ser um homem ou uma mulher. Confio nesse sentimento e nesse movimento. Através deles, o essencial fica, sem o auxílio de nenhum artifício, o mais denso possível. Em seguida, eu me recolho novamente. A alma do cliente continua trabalhando sem mim.
podemos entrar em sintonia com esta postura. Aqueles que já foram escolhidos mais vezes como representantes têm facilidade de entrar em sintonia. Já sabem o quanto podem confiar neste movimento. Após um tempo, isso se assemelha ao ato de caminhar de olhos vedados no escuro, e mesmo assim encontrarmos exatamente aquilo que é certo. Naturalmente, não de modo perfeito. Algumas vezes ocorrem erros, é óbvio. Porém, isso não tem importância, pois os erros se compensam dentro do movimento mais amplo. É muito difícil e são necessários grandes esforços para desviar a alma do caminho certo. Um ajudante sente se continua em sintonia ou não através do fato de estar calmo. Enquanto permanece calmo, tudo vai bem. A partir do momento em que ele ou o grupo se torna inquieto, não está mais conectado. Então, existe apenas um remédio. Interrompemos imediatamente. A proteção. Neste trabalho, algumas vezes, alcançamos dimensões que são perigosas. Sendo assim, precisamos mover-nos com o máximo de cautela. É perigoso para o terapeuta expor-se cegamente a uma situação. Não é sempre que é capaz de medir imediatamente o que a situação exige dele. Poderá expor-se a ela apenas quando tem alguma proteção. A proteção vem do vazio. Apenas quando nos expomos, para além de todos os desejos e todo o temor, a algo maior. E quando nos movemos até o ponto que este nos conduz e leva, podemos e devemos fazer este trabalho. Apenas quando não fomos mais adiante do que nos pedido, mas também quando não hesitamos diante daquilo que as circunstâncias exigem de nós, saímos inteiros de uma situação como essa. Quando alguém acredita que basta arregaçar as mangas e encarar o trabalho, pode se perder. Mas não posso dizer sobre isso. De qualquer modo, aquele que realmente se envolve com esse trabalho será levado para um caminho que exigirá dele o máximo, mas também o presenteará com o máximo. O incompleto. Quero dizer algo sobre a completude. A completude está relacionado com o final. Aquilo que se encontra completo está encerrado. Por isso, aquilo que permanece ainda está incompleto. O incompleto tem a força de continuar se desenvolvendo. O que está completo pode ser descartado. Por que digo isso? Também o trabalho aqui é incompleto. Possui força justamente por ser incompleto. O ajudante para no ponto quando percebe a maior concentração de força, quando algo se encontra encerrado, e mesmo assim continuamos por acreditar que devíamos fazer mais. Sentimos, de repente, o trabalho se esgotou. Não há mais força. Às vezes, quando encerro no auge da força, algumas pessoas têm a impressão de que existe algo a mais a ser feito. Dirigem-se então ao cliente em questão, fazem-lhe perguntas e desejam continuar o trabalho segundo o seu próprio ponto de vista. Desse modo, interferem em algo vivo, pois o que é vivo cresce. Às vezes, sem percebermos. Porém, quando após um tempo olhamos novamente para trás, ficamos admirados com o tamanho da planta ou como o bezerro se transformou em uma vaca. A paciência de deixar algo agir do seu modo, desenvolvendo-se segundo a sua própria força e velocidade, é importante para este trabalho. É importante também que o ajudante tenha confiança na possibilidade da questão se desenvolver a partir de sua própria força.
essa paciência é igualmente importante para o cliente ou para aqueles que acreditam precisar ajudar os outros, para que o processo se acelere. Aquilo que ocorre atua de modo atemporal. A imagem que se forma aqui é uma imagem atemporal, que atua justamente quando pode tomar espaço na alma sob esta forma. Mas não por estarmos fazendo algo, e sim porque a imagem simplesmente está presente. Com a sua força tranquila, leva algo a se movimentar. Crescer em harmonia. Quero dizer algo sobre como aplicar o que aprendemos aqui. Aplicamos isso em sintonia. Primeiramente, em sintonia consigo mesmo. No entanto, posso estar em sintonia comigo mesmo apenas quando me encontro em sintonia com meus pais. Quando, por exemplo, olho para eles e digo: nada é mais belo para mim do que vocês. Nada é melhor. Tudo que há de grande chega a mim através de vocês. Com vocês, tudo começou. Desse modo, abro meu coração para tudo que procede dos meus pais. Sendo assim, não estou apenas em sintonia com eles, e sim com os meus ancestrais, meu país, meu povo e minha religião. Nasci no meio desse contexto e ele faz parte de mim. Quando me encontro em sintonia dessa forma e quando considero tudo, não preciso me opor a nada. Não preciso me opor àquilo que está em ordem. De repente, estou livre para desabrochar. E meus pais, meus ancestrais e tudo aquilo que foi precioso. Quando criança, alegram-se com isso. À medida que desabrocho, honro todos eles. E eles se alegram com o meu desenvolvimento. Quando encontro alguém que solicita a minha ajuda, entro em sintonia com a sua alma, seu país, seus ancestrais, seus pais, sua cultura e sua religião. Por não ter resistência contra coisa alguma, pôde confiar em mim e eu nele. Nesse movimento de sintonia conjunta, ficamos mais ricos e amplos. Quando vocês se permitem entrar em sintonia consigo mesmos, com seus pais e com seu destino, e quando entro em sintonia com o outro e seu destino, e algumas vezes isso também significa entrar em contato com a doença e a sua morte, do mesmo modo que eu me encontro em sintonia com minha doença, minha dificuldade e minha própria morte, então algo age por si mesmo entre nós, totalmente por si mesmo. Algo acontece sem precisarmos agir. Ok, vamos fazer uma pequena pausa. Rosa, vamos ver se existem perguntas ou comentários. Ok. Sim, o Marco Aurélio e depois a Diksha. Marco, pode abrir seu microfone. Boa noite a todas e a todos. Eu só quero voltar um pouco no primeiro de hoje, que o Renato falou que muitas vezes é melhor não fazer, e que combina com essa questão aí da sintonia. Eu estou fazendo o curso de formação, até, Renato, foi um aluno seu daqui de Belo Horizonte, Hércules Randazzo, e ele tem sido nosso professor com várias pessoas, né, do Instituto Imensa Vida. E nesse final de semana que nós tivemos sobre as ordens da ajuda, foi muito intenso e muito tenso, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas toda a turma ficou tensionada com a dinâmica que foi adotada no módulo. E isso me fez aquietar,
Eu tinha feito até um pedido para a gente trabalhar uma questão que envolveu a morte de um sócio no escritório, e isso foi na quinta-feira, né? Então, um tio faleceu, um dos sócios do escritório faleceram, 2 internos na sexta, então isso tudo gerou muita tensão. E aí a minha opção foi aquietar, né? Eu pontuei as divergências com o que estava acontecendo, mas optei por aquietar e aguardar e ver o que acontecia. Eu preferi não agir. E aí eu achei bem interessante essa sua explicação, Renato, de que muitas vezes o não fazer é melhor, porque eu não senti a sintonia necessária para qualquer trabalho ser desenvolvido, né? Então, é só compartilhando essa experiência que confirma isso aí que você falou. Muito obrigado, e se Renato puder comentar mais alguma coisa, eu agradeço. Não tenho muito a acrescentar, a não ser dizer que realmente, muitas vezes, a força ela não está na ação. Na maioria das vezes, a força está na não ação. Porque quando nós respeitamos a não ação, algo maior se movimenta e nos conduz. Então, não tenho muito a acrescentar. Apenas um fato, que apenas com muita frequência a força maior está na não ação e não na ação. E acho que você pode experimentar isso. O não fazer parece que trouxe uma força especial para você, talvez maior do que se tivesse feito algo. É isso. Sim, simplesmente é assim. exatamente isso que eu senti. Eu entrei num processo de profunda reflexão, de introspecção, e senti muito mais força com essa quietude do que com uma atitude de debate, de cobrança, de exigência. Eu senti uma insatisfação com a dinâmica, mas preferi realmente me aquietar e não agir. E ainda tem esse detalhe, né? Quer dizer, e eu consegui desenvolver esse trabalho porque, apesar da contrariedade, eu permaneci calmo, e que foi o que você também relatou aí, né? Quer dizer, a gente consegue ter a sintonia, manter a sintonia, foi a leitura, né, que na verdade relatou. A gente consegue manter a sintonia se a gente está calmo, se a gente consegue manter essa quietude que permite a conexão. É isso mesmo. Obrigado aí a vocês, viu? Indaltina, obrigado a você por compartilhar. Diksha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Diksha. A minha pergunta é, voltando à questão do estado, de uma pessoa estar num estado... Chega mais perto do computador, Diksha, porque está bem baixinho. Por favor. Voltando à questão de uma pessoa estar no estado de ser vítima, existe alguma maneira de tirar essa pessoa do estado de vítima para se começar um trabalho? Basicamente, o trabalho com a vítima começa quando nós a frustramos, né? Então, quando, num primeiro momento, ou através da questão da pessoa, ela se coloca na posição de vítima e nós a frustramos, e ela não reage a isso, ou até concorda com isso, concorda que realmente ela está na posição de vítima, muitas vezes surge a partir disso a possibilidade de nós começarmos a trabalhar.
Porém, se ao confrontarmos uma pessoa que ocupa essa posição de vítima e ela reage a isso, a única forma que nós temos de ajudar essa pessoa é realmente frustrando e não trabalhando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver e vivenciar exatamente na hora. Então, nesse caso que eu dei como exemplo dessa cliente, eu sei que eu ajudei ela, eu sei que isso colocou ela em movimento. E mais do que isso, no final do curso, eu não constelei essa pessoa, mas no final do curso ela veio agradecer, dizendo que ela chegou em casa e agora ela estava olhando para a família de uma forma totalmente diferente, que algo novo tinha acontecido dentro dela que ela não sabia explicar, mas que ela não conseguia mais olhar para a família dela, para as filhas inclusive, do mesmo jeito que ela estava olhando antes. Então, na verdade, vocês veem como a minha não ação movimentou algo dentro dela. Mesmo que ela não entenda o que se movimentou, mas isso mudou o olhar dela para essa mesma família. Então, é assim, simplesmente é assim. Obrigada. Nada, obrigado a você, Diksha, da pergunta. Deixe-me ver. Sem mais perguntas. Não, tem a Nádia. Não é uma pergunta, é só uma complementação, Renata. Hoje eu estava lendo um dos livros do Bert, um dos primeiros dele, e ele fala que essa não ação é você frustrar também o cliente, né? Nesse momento que não pode ser trabalhado, é um dos mais difíceis para o ajudante, né? Sim. Você, aliás, isso foi muito colocado lá no grupo esse fim de semana, como é difícil você dizer não para uma pessoa que está pagando para você fazer algo, né? E permanecer relaxado nisso. Confiar que isso é a ajuda necessária para essa pessoa. Isso exige de nós muito, muito. Isso exige muito do ajudador, mas também aqueles que ousam ser fiel a isso e com alma, também depois eles recebem muito, exatamente como o Bert fala aí. Então esse trabalho, ele em muitos momentos exige muito de nós. Exige porque obriga você a ser fiel à sua percepção, obriga você, ou deveria ser fiel àquilo que a sua alma percebe, independente do impacto que isso vai ter. E que muitas vezes é muito chocante o impacto dentro disso do grupo. Mas também o impacto disso dentro do grupo movimentam todos a sair da mesma posição. Então, o aprendizado nessa hora é algo muito incrível, porque não é só aquela pessoa que recebeu um não que se movimenta. Todo o grupo se movimenta junto nessa hora. Porque nessa hora todo mundo descobre, junto com essa pessoa, que não é porque eu peço algo que o outro é obrigado a me dar. Não é porque eu faço uma pergunta que o outro é obrigado a receber. Ou seja, nessa hora, todo mundo descobre, ao mesmo tempo, uma liberdade e uma força que todos nós temos e carregamos. Então, nessa hora, o serviço que é feito com uma pessoa, através da não ação, não movimenta só essa pessoa, movimenta o grupo inteiro. Então, realmente, isso exige muita coragem do condutor e, ao mesmo tempo, humildade. Não? E isso se reverte numa força e numa confiança do grupo. Uma confiança de que esse condutor ele está seguindo algo muito profundo.
né? Uma confiança de que ele não está ali para enganar ninguém. Uma confiança de que esse condutor ele está em sintonia com algo muito maior. Então, essa confiança ela vem desse risco que o condutor assume quando ele é fiel a algo que se manifesta nessa sintonia. Então, você ganha a confiança do grupo nessa hora. Eu não faço isso por esse motivo, mas esse é o efeito. É o efeito que traz essa atitude onde eu sou fiel àquilo que se revela na minha alma em sintonia com o outro, ou mesmo com o grupo. Obrigado, Nádia. Renato, a Eliane tem uma pergunta. Eliane, você está com o microfone? Deixa eu te achar aqui. Se você tiver, pode abrir. Não encontrei. Eu vou ler. Ah, encontrei. Pode falar, Eliane. Renato, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão dos limites, do que ele fala aqui, do perigo do constelador se expor a algumas situações e sobre a questão da proteção. Eliane, é isso, Eliane? Isso. Existe um limite, muitas vezes, que as imagens que surgem na constelação impõem. O que significa isso? Significa que, às vezes, uma imagem ela não deixa claro se algo se trata disso ou se esse algo se trata daquilo. Ou seja, a imagem que às vezes surge numa constelação, ela não é clara. E quando eu me submeto a isso e aceito isso, eu estou aceitando os limites que o trabalho está me impondo. Quando eu não aceito esse limite e eu quero determinar o que aquela imagem significa, ou eu quero interpretar o que essa imagem significa, nesse momento eu estou correndo um risco. Nesse momento eu estou indo além daquilo que eu devo. Nesse momento eu estou querendo me pôr acima dessa imagem. E dessa forma, ao fazer isso, eu perco força e eu também perco a confiança do grupo. Então, quando o Bert fala da importância de nós respeitarmos esse limite, ele está, pelo menos é como eu compreendo isso, tá, gente? Ele pode estar falando uma outra coisa que eu não esteja entendendo. Então, o que eu entendo disso é a respeito disso mesmo, do fato de você se submeter a uma imagem que às vezes não é clara e não tentar clarear, você apenas se submeter a isso e reconhecer que você não entende o que está acontecendo ali e simplesmente se submeter ao fato de que você não entende o que está acontecendo, ao invés de tentar interpretar o que te exporia, te enfraqueceria e quando isso acontece, você sai da constelação se sentindo enfraquecido, ou você sai da constelação se sentindo perturbado, ou você percebe que o trabalho tirou força do grupo, ou força de tudo aquilo que está se movimentando. Então, o que nos protege diante dessa situação é um ato de humildade de eu chegar nesse limite e me submeter a ele. Isso é aí que está a proteção.
E eu perco essa proteção quando eu percebo que eu encontrei esse limite e, ao invés de eu me curvar a isso, eu quero ir além disso ou me sobrepor a isso, com interpretações, por exemplo, ou com afirmações que não são necessariamente frutos de uma conexão com a alma, ou sim, às vezes são consequência, às vezes, de uma imagem que o terapeuta quer preservar, de que é ele que faz o trabalho. Porque, na verdade, não somos nós. As soluções, elas estão contidas dentro do campo. É o campo que movimenta e que conduz às soluções. E para muitas pessoas, isso às vezes ainda elas não conseguiram entender na dimensão mais plena. E elas acham que elas têm que dar uma resposta ou que tem que tirar a pessoa daquela situação difícil, ou que tem que amenizar aquilo, e aí ela sai dessa conexão com o campo e ela entra de uma forma racional. E aí, é claro, isso tira força, isso deixa o terapeuta inquieto, isso faz ele terminar o trabalho sem estar naquele lugar de paz, de tranquilidade, aonde que é o estado que ele deveria entrar e sair do trabalho, sem intenção, se submeter àquilo que se revela. E o que se revela é uma coisa confusa e não clara, eu também me submeto a isso. Ok, Renato, obrigado. Imagina, obrigado a você da pergunta, Eliane. Alice, mais alguma pergunta? Marco, você tem alguma coisa para falar ou era... Não, é uma pergunta. Ontem eu tive uma audiência no juizado de proteção à mulher. E eu estava defendendo um homem. E o juiz, muito tranquilo, e depois da audiência a gente identificou que ele também estuda as questões sistêmicas, né? Porque houve uma sintonia muito grande e a audiência transcorreu com muita harmonia. E durante a audiência, o juiz ponderou com o meu cliente que ele deveria procurar um novo local para morar, porque o conflito é dele com a mãe. Que é aquelas coisas do lote, aí todo mundo constrói, e isso gerou muito conflito em torno disso. Aí, no meio da audiência, eu tive a vontade de dizer para ele, eu falei, olha, Edson, eu estou percebendo que isso que o juiz está dizendo é que você, resolvendo esse conflito com a sua mãe, você vai conseguir ter um desenvolvimento profissional melhor, porque é preciso entender que a mãe te deu a vida e ela te deu a nutrição. E eu acho que isso que o juiz está tentando dizer. E assim, isso fluiu muito forte. E eu tenho procurado, ao fazer audiências ou qualquer questão, entrar em sintonia, né? Aí me surgiu uma ideia, né? Porque eu tenho um outro cliente que tem um imóvel vazio e que ele precisa ocupar e que ele não tem quem ocupe, porque é uma área onde acontecem muitas invasões. O que eu senti foi que essa solução ela não veio de forma racional, que ela veio como uma informação obtida durante a audiência e que saiu do campo morfogenético ali, que estava acontecendo com aquela sintonia entre eu, o juiz e o cliente. E né, se o Renato puder, ou alguém puder complementar alguma coisa sobre isso, quer dizer, o surgimento da solução, né? Porque pode ser uma solução, mas não foi uma questão racional. Só que eu fiquei em dúvida se isso não era um ajeitamento ou alguma... É uma solução racional também,
mas eu senti uma energia maior. Era esse compartilhamento e um pedido de complementação, de esclarecimento desse ponto que o Renato falou, de que a solução vem do campo. Muito obrigado. Sim, num momento como esse, onde um juiz, ou mesmo um advogado, ou mesmo um promotor, eles se conectam numa situação como essa, né, de um julgamento, com algo muito maior, ele imediatamente entra em sintonia com o campo de tudo que está acontecendo ali. E, por incrível que pareça, podem surgir soluções desse campo, soluções essa que até então nunca se havia visto ou alcançado. Sim, isso acontece, porque na medida em que uma pessoa se coloca ao lado do campo, de tudo que está acontecendo ali, e se permite olhar para algo maior, o campo entra em movimento. E quando esse campo entra em movimento, as soluções que podem se revelar a partir dali, ela pode ser percebida por todos que estiverem em sintonia com tudo isso. Então, sim, olhar sistemicamente para uma situação dessa abre a possibilidade de se encontrar soluções que têm um efeito muito mais profundo diante daquela situação do que apenas um olhar puramente técnico de como resolver aquilo. Então, isso que você está colocando, ou essa percepção que você teve, eu acredito que ela é real. Eu ousaria dizer que sim, essa solução que se achou veio do campo. E é claro que quando mais que uma pessoa está em conexão com isso, essa solução ela se revela a todas as pessoas que estão nessa sintonia. Então, nesse fim de semana, eu vou dar um exemplo sobre isso. Nesse fim de semana, de novo, no treinamento, num determinado momento, uma pessoa chegou ao meu lado, eu entrei em sintonia com ela, não perguntei qual era a questão, eu pedi para pôr um representante para ela e imediatamente eu sabia que eu tinha que pôr 5 pessoas deitadas na frente dela. Isso sem ela falar absolutamente nada, sem ela falar qual era a questão dela. Apenas por entrar em sintonia, eu já recebia essa informação, eu sabia o que eu tinha que fazer. E ao fazer isso, o trabalho começou a se desenvolver, tudo sem nada ser dito, os movimentos começaram a acontecer, mais pessoas foram sendo acrescentadas e nada foi sendo dito. E a pessoa, a cliente, ela foi entrando num estado de uma profunda emoção, profundamente tocada por tudo aquilo. Quando terminou o trabalho, eu senti que tinha que parar, eu parei e não fiz nenhuma intervenção. Então, o trabalho começou sem ela colocar a questão e o trabalho se desenvolveu sem eu fazer absolutamente nada, sem eu interferir. Então, toda a minha ação foi em colocar as pessoas e depois ir acrescentando aquelas que faltavam. E, em um momento, algo já tinha acontecido e foi interrompido e a pessoa estava profundamente movida disso. Passado um tempo, eu abri espaço para perguntas e as pessoas vieram me perguntar como e da onde que eu tinha tirado essa ideia de que eu tinha que pôr 5 pessoas deitadas ali. Como que eu percebia isso? Da onde vinha isso? Enfim, essas perguntas são muito frequentes nessa situação. Eu falei, essas imagens, ela vem porque eu estou em sintonia, onde eu assumo essa responsabilidade plenamente de estar com o outro e me deixo ser... e eu confio plenamente nas imagens que me chegam. Então, quem estiver em sintonia com isso, imediatamente vai perceber isso. Isso não se revela só a mim,
se revela a todos que estão em sintonia. Quando eu disse isso, uma das pessoas que, inclusive, participou da constelação, ela disse: eu fiquei chocado quando você pôs todas essas pessoas deitadas, porque quando ela sentou ao seu lado e eu olhei para o centro da sala, eu vi um monte de pessoas deitadas. Então, a hora que ela disse isso, aí ela me ajudou a mostrar para o grupo que não era só eu que tinha visto aquelas imagens, ela também tinha visto aquelas imagens. E essa pessoa que tinha visto essas imagens é uma pessoa que já está num módulo mais avançado, onde ela já, de alguma forma, está muito dentro do trabalho. Então, o que surge quando nós nos conectamos com o campo pode ser percebido por várias pessoas, não apenas por condutor. Todos aqueles que estiverem olhando naquela direção no oceano vão ver o golfinho aparecer e emergir novamente. Aqueles que não estão olhando nessa direção não vão ver o golfinho e não vão entender de onde vieram essas imagens. Então, isso que você coloca tem total sentido. Quando você ou mais uma pessoa dentro daquele tribunal estão com uma sintonia maior, a solução para isso vem do campo. E quem está ali pode perceber e vivenciar que isso teve uma profundidade e uma dimensão que vai além daquilo que se julgaria numa sessão como essa. Então, obrigado por compartilhar. Eu confio nisso, sim, plenamente. A Regina fez um comentário aqui no chat que eu vou ler. A Regina diz: eu já presenciei isso em um curso com o Schneider, em que não se conseguia mais informação para seguir. Ele humildemente disse que aqui não posso mais seguir e encerrou a constelação. É isso mesmo, perfeito. Só me ocorreu que, para quem assistir a gente no YouTube depois e quiser saber mais sobre essa imagem linda do golfinho, é só assistir nosso primeiro encontro, não o primeiro encontro, a leitura do primeiro livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que o Renato explica melhor essa visão do golfinho no oceano, que é linda. A Rosa, você fez uma observação muito boa, que o nosso livro está terminando e a gente, quem puder ficar aqui um pouquinho depois do encontro para a gente conversar sobre isso, sobre a continuação da leitura, por favor, faço convite. E deixa eu ver se tem mais perguntas. Olha, Nádia, que índice catalográfico, Nádia. Ela anotou aqui que foi o segundo encontro do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Obrigada, Nádia. Então, quem quiser, é só seguir. Aliás, teve alguém, que eu não me lembro quem foi, transformou os vídeos em áudio. Foi você, Nádia? Que eu achei uma ideia excelente. Não, foi a Cristina Marujo. Foi a Cristina. É uma assistente que acompanha os meus trabalhos. Ela transformou os vídeos em áudio. Parece que agora isso fica disponível também nesse formato. Você vê algum problema nisso, Alice? Não, só Está vi. disponível, Renato, na página dos alunos do Renato Bertatti. O PDF, o MP3. E Alice, você acha que poderia pôr isso disponível dentro de um outro caminho? Sim, eu não sei nada. Eu ia pedir para que, se alguém... Eu posso entrar em contato com ela e eu faço isso. Eu acho que eu tenho ela no meu Facebook. Ela me manda os arquivos, eu coloco isso online para as pessoas baixarem e conseguir ouvir no celular, ouvir no computador. No carro, andando, parece. Nossa, no trânsito, eu não tenho mais isso, mas quando morava em São Paulo, ouvir coisas no trânsito era ótimo. E aí eu coloco o link na descrição do vídeo aqui e no nosso grupo do Facebook. Ótimo. No grupo de estudo do direito sistêmico. Bem lembrado. Vou até anotar para não esquecer.
Ela chama Cristina Marujo. Sim. E alguém tem mais alguma pergunta? Não, Renato. Bom, então vamos ficar por aqui, né, Alice? Sim, ficamos por aqui. Eu quero agradecer a todos pelas perguntas, pela presença e também pelos compartilhar. Agradeço a Rosa pela linda leitura. Agradeço a você, Alice, por sempre estar aqui, dando esse apoio e coordenando esse encontro tão delicioso. É um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra fazer parte. Até. Então, boa noite a todos. Boa noite, obrigada a vocês todos. Boa noite, boa noite.